Você provavelmente já viu isso mil vezes e nunca se perguntou o porquê. Um navio enorme parado no dique seco e a metade de baixo é desse vermelho ferrugem intenso. Você achou que era proteção contra ferrugem, certo? Ou talvez só uma tinta barata. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas olha que curioso. Esse vermelho não é decorativo, não é acidental e nem é exatamente tinta do jeito que você imagina. Por que vermelho, especificamente? Por que só abaixo da linha d'água? O que acontece com um navio que não usa isso? Tem veneno de verdade ali? E por que a Marinha Britânica acabou descobrindo por acaso algo que silenciosamente moldou todo o mundo moderno? Fica comigo, porque a resposta é mais estranha do que você imagina. Vamos começar pelo que realmente acontece embaixo de um navio. Abaixo da linha d'água, você tem água morna e salgada cheia de vida. Cracas, algas, mexilhões, vermes tubulares. E todos eles estão procurando uma superfície dura para se agarrar e chamar de lar. O casco de um navio é basicamente um enorme prédio de apartamentos flutuante para essas criaturas. Elas encontram o casco, pousam nele e começam a se reproduzir rapidamente, especialmente em águas tropicais quentes. Cada pequeno organismo adiciona uma quantidade mínima de arrasto, mas multiplique isso por milhões deles cobrindo todo o fundo de um navio, e de repente, não estamos mais falando de algo pequeno. Estamos falando do casco ganhando peso real, atrito real e resistência real. Um navio muito incrustado, esse é o termo que os marinheiros usam, incrustado, ou seja, coberto de vida marinha, pode perder até 40% de sua eficiência de combustível. É como dirigir seu carro durante toda uma viagem com o freio de mão puxado. O navio ainda se move, mas trabalha muito mais do que precisa, queimando muito mais combustível e chegando muito mais tarde do que deveria. Então, a tinta vermelha é a solução. Mas é aqui que a maioria das pessoas se engana. A cor vermelha não é o ponto principal. É um efeito colateral. O ingrediente ativo dentro dessa tinta é o cobre. Compostos de cobre são misturados à base da tinta, e o cobre, por acaso, é marrom avermelhado. Então, a cor que você vê no casco não é uma escolha de design. É simplesmente a aparência do cobre. Os navios não são pintados de vermelho. Eles são pintados com cobre, e o vermelho é só uma consequência. Agora é que a coisa fica interessante. Marinheiros usavam cobre nos navios há séculos antes de alguém entender a química por trás do motivo de funcionar. É essa parte que todo mundo ignora. O cobre não constrói uma barreira que os cracas não conseguem atravessar. Ele não cria uma casca dura. O que ele faz é muito mais estranho. O cobre libera lentamente minúsculas partículas chamadas íons na água ao redor do casco. Estamos falando de uma camada de água fina como o papel, quase invisível. Esses íons são levemente tóxicos para pequenos organismos marinhos. Não são perigosos para peixes que passam nadando, nem para o navio. Mas para uma larva de craca tentando pousar e se fixar, aquela pequena zona ao redor do casco parece hostil, desconfortável, errada. Então a larva se afasta e procura outro lugar para viver. A tinta não mata tudo no oceano. Ela só faz do casco o pior lugar possível para se instalar. Pense nisso menos como uma arma e mais como um aviso de despejo que nunca para de ser entregue, 24 horas por dia, durante anos a fio. Mas nem toda tinta anti-incrustante funciona da mesma forma, e é aí que fica interessante. Existem dois tipos principais, e eles são quase opostos. E o primeiro tipo é chamado de tinta ablativa. Ablativa só significa que ela se desgasta lentamente. Imagine uma barra de sabão. Cada vez que o navio se move pela água, a camada externa da tinta se desgasta suavemente e uma nova camada de cobre é exposta por baixo. A tinta é literalmente projetada para desaparecer com o tempo. Essa é a característica, não um defeito. Barcos ativos que se movimentam muito usam esse tipo porque o movimento constante mantém o desgaste funcionando corretamente. O segundo tipo é a tinta anti-incrustante dura. Essa permanece no lugar, ela não se desgasta. Em vez disso, ela libera lentamente íons de cobre de uma superfície fixa ao longo de um período mais longo. Grandes navios comerciais que passam longos períodos parados no porto tendem a usar essa versão. Então, quando você olha para aquele casco vermelho, na verdade está vendo um de dois sistemas completamente diferentes. Um que se dissolve ou um que libera substâncias, e ambos estão realizando um trabalho químico invisível a cada momento em que o navio está na água. Agora vem a parte histórica, e ela é realmente cinematográfica. Volte para o século XVIII.
A Marinha Real Britânica é uma das forças mais poderosas da Terra, mas enfrenta um problema sério. Navios que retornam de longas viagens estão sendo completamente destruídos, não por inimigos, mas por uma criatura chamada Teredo navalis. E aqui está a reviravolta. A Teredo navalis, na verdade, não é um verme. É um pequeno molusco, basicamente uma ostra com um estilo de vida muito estranho e perfura diretamente os cascos de madeira como uma broca atravessando madeira macia. Os navios não estavam afundando por causa de balas de canhão. Eles estavam afundando por causa de ostras. A marinha estava perdendo embarcações para criaturas que cabiam na palma da mão. Então, uma teoria que os historiadores geralmente apoiam é que os oficiais navais começaram a perceber que navios com revestimento de cobre nos cascos, cobre que havia sido adicionado por razões estruturais, voltavam mais limpos e em melhor estado. O cobre estava, acidentalmente, resolvendo um problema biológico que ninguém havia compreendido totalmente ainda. No fim do século XVIII, a Marinha Britânica cobriu os cascos dos navios com cobre. Isso os tornou mais velozes e resistentes no mar. Viagens antes interrompidas por cascos deteriorados, agora eram finalizadas totalmente. Alguns historiadores argumentam com cautela que isso deu à Grã-Bretanha uma verdadeira vantagem naval durante uma era crítica de competição global. Um metal que mata cracas pode ter discretamente ajudado a definir qual império sairia vitorioso, mas as chapas de cobre eram pesadas e caras. Não seria possível colocá-los em todos os navios do mundo. Certo. Portanto, a verdadeira mudança ocorreu durante a era industrial, quando os químicos descobriram como moer compostos de cobre para transformá-los em tinta. Mais leve, mais barato, mais fácil de aplicar e igualmente eficaz. Foi nessa época que os sapatos de sola vermelha se tornaram o padrão global e permanecem como tal desde então. Agora, aqui está a parte que fará você enxergar o mundo de uma maneira um pouco diferente. Essa lógica de que o cobre mata organismos não está escondida apenas nos cascos dos navios. Está por toda parte ao seu redor. Cascos de iates, mesma tinta vermelha, mesmo cobre, só que em um barco menor na marina local. Barcos de pesca em regiões tropicais, onde a água quente faz com que a incrustação aconteça 2 vezes mais rápido, dependem muito disso. Submarinos da marinha usam revestimentos classificados, mas o princípio central é idêntico. Navios de cruzeiro, aquela faixa vermelha dramática que você vê quando estão atracados, não é decoração. É a linha de frente da proteção anti-fouling. Roupas esportivas com infusão de cobre existem porque algumas marcas usam a mesma lógica antimicrobiana para controlar odores nos tecidos. Maçanetas e corrimãos de hospitais muitas vezes são feitos de cobre, porque a mesma química dos íons que repele cracas também mata bactérias ao contato. Vinhedos aplicam fungicidas à base de cobre nas videiras para protegê-las contra o mofo. Mesma química, contexto completamente diferente. Os antigos canos de cobre nas casas não foram escolhidos apenas pela resistência. Elas, por acaso, mantinham a água mais limpa ao resistir ao crescimento de bactérias nas paredes dos canos. E sua moeda de 1 centavo, bem, as moedas modernas são feitas de 97,5% de zinco, com apenas um revestimento de cobre. Mas as antigas moedas de cobre puro deixadas em um copo d'água eram levemente antimicrobianas. Não o suficiente para fazer diferença de fato, mas o mecanismo é o mesmo que mantém um navio cargueiro limpo no meio do Oceano Pacífico. Toda a indústria global de transporte marítimo, que movimenta trilhões de dólares em comércio, funciona com base em um truque descoberto há cerca de 300 anos, ao observar cracas evitando o cobre. Mas aqui está a parte honesta. A lixiviação de cobre para o oceano acumula-se ao longo do tempo. Em portos e marinas movimentados, onde centenas de barcos ficam atracados próximos uns dos outros, os níveis de cobre nos sedimentos abaixo podem aumentar consideravelmente. Não é um desastre, mas também não é insignificante. Alguns países, incluindo a Suécia e partes dos Estados Unidos, já restringiram ou proibiram o uso de tinta anti-fouling à base de cobre para pequenas embarcações recreativas em determinadas áreas. A resposta da indústria para isso é realmente engenhosa. Revestimentos à base de silicone que não contêm nenhum tipo de veneno. Em vez de matar os organismos, essas superfícies são tão lisas e escorregadias que nada consegue se fixar nelas. Pense nisso como uma frigideira antiaderente para o oceano. Os organismos pousam, não conseguem se segurar e escorregam. Sem liberação de toxinas, sem acúmulo na água. É mais caro e ainda não é prático para todos os tipos de navio, mas funciona. O futuro do antifouling pode não ter veneno algum, apenas a física fazendo o trabalho que antes era da química. Então aqui vai uma mudança de perspectiva.
Você achava que o vermelho era só tinta. É química. Você achava que era algo cosmético. É armadura. É um sistema de defesa biológica de 300 anos que mantém os oceanos em movimento, o comércio fluindo e as cadeias de suprimentos intactas. Da próxima vez que você vir um navio em doca seca com aquele fundo vermelho escuro exposto ao ar, aquilo não é ferrugem. Aquilo não é fabricação barata. Aquilo é o motivo pelo qual seu pacote chegou no prazo. E se você acha que cracas são a coisa mais estranha vivendo no casco de um navio, é porque ainda não conheceu o Teredo.